Olá, está começando o Boletim de Notícias. Que bom ter a sua companhia e audiência. O certificado de vacinação que comprova a imunização completa contra a Covid-19 é emitido pelo aplicativo Conect SUS. A novidade agora é que quem tomou a primeira dose de um laboratório e a segunda de outro também vai poder expedir o comprovante. A Cirlei mora em Maricá, no Rio de Janeiro, e conta que precisou comprovar que já está imunizada contra a Covid-19 para entrar em um supermercado da cidade. Ela já havia feito o cadastro no aplicativo do Ministério da Saúde e não teve dificuldades para emitir o certificado. Abri rapidamente o Conect SUS, mostrei para ele e, caso eu não tenha internet em algum lugar, eu já deixei printado o comprovante no meu celular. O Certificado Nacional de Vacinação consolida as informações sobre as aplicações e comprova que a pessoa tomou as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 e é válido em todo o território nacional e no exterior. Agora, o Ministério da Saúde liberou o comprovante para pessoas que tomaram 2 doses de marcas diferentes. O documento pode ser exibido diretamente do aplicativo Conect SUS ou por meio de QR Code. Independente se você tomou de Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, Coronavac, vai aparecer aqui direitinho a vacina que você tomou, a primeira e a segunda dose, qual o código da pessoa que aplicou. E agora um alerta importante. O Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia está longe de ter acabado. Veja na reportagem. A pandemia de Covid-19 está longe de ter acabado. O alerta do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde. O grupo se reúne a cada 3 meses para fazer um balanço da situação. Na declaração, o comitê afirma que, embora tenha ocorrido progresso, graças a um uso maior das vacinas contra a Covid-19 e seus tratamentos, a análise da situação atual e dos modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de ter acabado. O comitê também afirmou que decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um fato extraordinário que continua prejudicando a saúde das populações de todo o mundo, apresenta um risco de propagação internacional e de uma perturbação do tráfego internacional e precisa de uma resposta global coordenada. Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte da vacina nas viagens internacionais, devido à distribuição desigual dos imunizantes no mundo. O comitê também pediu aos estados que reconheçam as vacinas que receberam a autorização de uso emergencial da OMS. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 13,2% no trimestre encerrado em agosto. No trimestre anterior, até maio, a taxa estava em 14,6%. Com o novo resultado, o número de desempregados foi estimado em 13.700.000. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A chegada da pandemia em 2020 atingiu em cheio o mercado de trabalho. Com as restrições e a paralisação de empresas, houve destruição de vagas em diferentes setores e mais brasileiros foram forçados a procurar emprego. Na visão de analistas, a melhora consistente do quadro depende em grande parte do desempenho do setor de serviços. Esse segmento, o principal empregador do país, sofreu com as restrições na crise porque reúne atividades dependentes da circulação de clientes. Bares, restaurantes, hotéis e eventos são exemplos de serviços prejudicados pelo coronavírus. As atividades agora têm expectativa mais positiva devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Apesar da queda do desemprego, a informalidade cresceu e o rendimento real dos brasileiros sofreu as maiores baixas da série histórica. A reforma do ensino médio aprovada em 2017, prevista para ser implementada a partir do ano que vem, já é realidade em diversas escolas pelo país. Uma pesquisa do Instituto FSB, feita com 2.000 estudantes, metade do ensino médio tradicional e metade do novo ensino médio, revela que a maioria dos jovens está otimista com as mudanças. Esses adolescentes já estão tendo aula de acordo com as diretrizes do novo ensino médio. As dúvidas sobre o futuro existem, mas a expectativa é de que o novo formato possa ajudá-los no desenvolvimento pessoal. Eu achei bastante diferente, inovador, claro, por ser uma nova perspectiva para o ensino médio. O antigo ensino
era bem diferente desse. Esse abre mais oportunidades para você se conhecer melhor e ter mais conhecimento sobre a área. No novo ensino médio, a carga horária passa de 800 para 1.000 horas anuais. E além da Base Nacional Comum Curricular, agora também tem os itinerários formativos, conjuntos de disciplinas e outras atividades, inclusive de formação técnica e profissional, que podem ser escolhidas pelos estudantes. Segundo a pesquisa feita com 2.000 estudantes, 7 em cada 10 entrevistados demonstraram interesse na formação técnica profissional e 8 entre 10 pretendem cursar ensino superior. A formação técnica profissional vai dar uma afirmação maior com relação a eles terem um protagonismo maior e uma capacidade maior de coordenação das suas carreiras e uma ascensão, uma evolução na sua carreira. As únicas disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio são língua portuguesa e matemática. Para este professor, o novo currículo traz o desafio do diálogo entre os conteúdos, o que exige preparo dos professores. Minha preocupação é do novo ensino médio. Os professores estão preparados para trabalhar nesse novo modelo? Não vamos dizer que a responsabilidade é do professor. Ele foi chamado para ser preparado para isso? No estado de São Paulo, as 3.700 escolas estaduais que ofertam ensino médio já começaram a aplicar o novo formato para os alunos do primeiro ano neste ano letivo. Além dos cerca de 80.000 professores da rede estadual que atuam no ensino médio, a expectativa é contratar mais 10.000 profissionais para atender a demanda. A formação de professores é um processo contínuo. Nunca para, a gente tem sempre que formar os professores, especialmente numa política nova como é o novo ensino médio. Qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Não lembra, né? Então, está na hora de marcar uma consulta, porque são muitos os riscos de não acompanhar a saúde dos olhos. Ir ao oftalmologista todo ano não é novidade para o Leonardo. Tenho miopia já desde os meus 12 anos de idade, então desde que eu me conheço ali da minha fase final de criança para adolescente, já comecei a usar óculos, já comecei com grau alto, então desde o meu período de adolescência eu uso óculos e esse grau vai aumentando assim continuamente. Mas mesmo precisando de acompanhamento anual, ele teve medo de retornar ao consultório durante a pandemia, atitude que teve consequências. No começo eu tive receio, pelo menos os primeiros 6 meses, 7 meses, evitei bastante as consultas. Teve sim suas consequências, né, de um aumento de um grau maior até, então prejudicou um pouco, mas acho que por um período de uma doença desconhecida foi fundamental também estar em casa. E o Leonardo não está sozinho. Muita gente deixou de procurar o oftalmologista durante a pandemia. Foi registrada uma redução de 35% nos atendimentos, ou seja, mais de 3 milhões de consultas deixaram de ser realizadas. E não é só isso. O número de cirurgias também diminuiu 27%. Reforçamos para os pacientes quanto à importância da consulta eletiva, da consulta anual, do acompanhamento periódico. Essa é a melhor forma de prevenir problemas crônicos relacionados à saúde ocular. Um cenário que preocupa os especialistas, já que a falta de acompanhamento de algumas doenças oftalmológicas pode prejudicar a visão. Doenças como glaucoma, catarata e retinopatia diabética são as principais patologias oculares que requerem acompanhamento periódico. São situações que, diante de um afastamento do paciente por 2, 3, 4 anos sem seguimento, elas podem avançar, elas podem tornar um cenário muito mais desfavorável. Por isso, o acompanhamento anual, o acompanhamento periódico se faz tão importante. A consulta não pode ser deixada de lado nem pelos pacientes que não têm problemas crônicos. A gente tem percebido que o cenário ele vem mudando nos últimos meses, principalmente secundário à imunização da população. Então as pessoas têm se sentido mais seguras para sair de casa, para buscar o acompanhamento médico. Então os consultórios aos poucos estão voltando a ser tomados pelos pacientes. E isso é muito bom, a gente reforça essa necessidade. Não deixe de fazer o acompanhamento periódico, não deixe de passar por uma consulta com o seu oftalmologista uma vez por ano. E olha que belo exemplo que vem lá de Maringá, no noroeste do Paraná. Jovens voluntários estão ajudando idosos a usarem o aparelho celular. Vamos ver.
dominar as funções dos aparelhos celulares, algo que é fichinha para muita gente, para outras pode parecer um bicho de 7 cabeças. Não sei mexer. Fazer fotos, vídeos, chamadas, usar aplicativos de mensagens ou as redes sociais. São situações comuns e fáceis para mim, para você e para milhares de tantas outras pessoas. Mas nem todo mundo consegue usar um smartphone como esse sem nenhuma dificuldade. É o caso, por exemplo, dessa turminha aqui, que se matriculou em um curso para poder aprender a desfrutar melhor dos benefícios que esses aparelhinhos oferecem. Quero aprender, porque enquanto o filho está em casa ainda, né, ele mexe para nós. Agora, o dia que eles for voltar para o trabalho dele, aí eu não sei nem por onde começar. Os idosos são os que mais têm dificuldades para usar os celulares. Pensando nesse público, o projeto Jovens Também Ensinam, desenvolvido na paróquia São Francisco de Assis, em Maringá, região noroeste do Paraná, está ensinando os princípios básicos do uso de celulares para idosos. A gente tinha o desejo de poder ensinar alguma coisa para aqueles que nos ensinaram, né? O que a gente vai ensinar? E aí veio a questão do celular, que por conta de nós sermos jovens, ter acompanhado um pouco mais a tecnologia, a gente acaba sabendo um pouco mais, e aí por isso que a gente se colocou à disposição esse ano para poder ensinar os idosos que têm dificuldade de utilizar o telefone celular. Os jovens são todos voluntários e se dispuseram a acolher os idosos da comunidade para ensiná-los a vencer as dificuldades com a tecnologia. Um encontro de gerações para trocar experiências. É o momento de aprender a ser uma pessoa melhor com eles. A gente está cuidando de vidas também. E eu acho incrível, a gente está aprendendo muito com eles. É assim, é mágico a gente ver, sabe? A gente faz amizade, a gente conversa com os idosos, é tudo tão gratificante. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!